Geralmente as pessoas pensam em Hitler no ninho da águia. Ele passou mais de 800 dias no matador de lobos. Foi de longe o quartel-general mais utilizado por ele. Durante décadas, especialistas acreditaram que já tinham desvendado absolutamente tudo o que a Alemanha nazista havia criado durante a Segunda Guerra Mundial. Os foguetes V2, os primeiros caças a jato, os chamados armamentos milagrosos que surgiram tarde demais para mudar o rumo do conflito. Tudo parecia devidamente catalogado, analisado e encerrado nos livros de história. Não havia mais surpresas, pelo menos era isso que todos pensavam. Essa certeza começou a ruir quando, em 1945, tropas americanas avançaram sobre uma base alemã escondida e abriram as portas de um hangar que jamais deveria ter sido encontrado. Lá dentro, repousava uma aeronave tão estranha que nem mesmo engenheiros experientes conseguiam compreender o que estavam vendo. Aquilo não se parecia com nenhum avião da época. Suas formas, seus materiais e sua proposta tecnológica pareciam ter vindo de um futuro distante. Era uma máquina criada para fazer algo que, teoricamente, simplesmente não era possível naquele período da história da aviação. O que os soldados encontraram ali ficou longe do conhecimento público por muitos anos. Documentos desapareceram, relatórios foram classificados e o assunto caiu em silêncio absoluto. O motivo desse sigilo é perturbador. Mas para entender como esse projeto nasceu, é preciso voltar ainda mais no tempo, ao início de uma ideia considerada absurda por praticamente todos. Essa história começa com dois irmãos alemães que se recusavam a aceitar os limites impostos pela engenharia tradicional. Walter e Reimar Orten cresceram em uma Alemanha enfraquecida após a Primeira Guerra Mundial, quando o Tratado de Versalhes proibia o país de desenvolver aeronaves militares. Aviões com motores estavam fora de cogitação. No entanto, o tratado não mencionava planadores. E foi exatamente nessa brecha que nasceu uma obsessão. Voar sem motor virou uma febre no país. Jovens se reuniam em colinas para lançar estruturas simples de madeira e tecido, apenas pela experiência de planar pelos céus. Para a maioria, era um passatempo. Para os irmãos Orten, era um laboratório. Enquanto construíam e testavam planadores improvisados nos fins de semana, eles começaram a perceber algo que poucos questionavam. Praticamente todos os aviões do mundo seguiam o mesmo formato básico. Um corpo central alongado, asas presas às laterais, uma cauda traseira e superfícies verticais para a estabilidade. Essa configuração funcionava, mas tinha um problema sério. Cada parte extra criava resistência contra o ar. Quanto maior a resistência, mais potência era necessária, mais combustível era consumido e mais limitado o desempenho da aeronave se tornava. Para os Orten, aquilo parecia um desperdício. Eles então levantaram uma pergunta simples e revolucionária: e se tudo isso fosse eliminado? E se o avião fosse apenas uma asa? Sem fuselagem, sem cauda, sem superfícies desnecessárias. Uma única estrutura curva capaz de gerar sustentação, controlar o voo e abrigar pilotos, combustível e carga. A ideia parecia elegante, quase óbvia, mas ninguém havia conseguido fazê-la funcionar de verdade. Sem apoio oficial, os irmãos começaram do zero. Usaram madeira barata, cola simples e ferramentas improvisadas. Construíram modelos experimentais no espaço que tinham disponível, testando cada ajuste na prática. E para surpresa geral, aquelas aeronaves estranhas não só voavam, como apresentavam desempenho superior aos planadores tradicionais. Permaneciam mais tempo no ar, exigiam menos esforço e se comportavam de forma surpreendentemente estável. O grande obstáculo não era provar que a ideia funcionava, e sim transformá-la em algo utilizável em larga escala. Um projeto desse porte exigia recursos, pessoal especializado e tempo, exatamente o que eles não possuíam. Durante anos, propostas ousadas surgiram em meio ao esforço de guerra alemão, mas quase todas eram descartadas por falta de prioridade. Até que o cenário mudou drasticamente. Por volta de 1943, a situação da Alemanha já era crítica. Bombardeios constantes devastavam cidades inteiras. Fábricas eram destruídas noite após noite. A Força Aérea Alemã perdia pilotos experientes em um ritmo alarmante. Desesperado, o comando militar passou a buscar soluções extremas. Foi nesse contexto que surgiu uma exigência quase impossível, lançada diretamente pelo chefe da aviação alemã. O desafio era claro e absurdo ao mesmo tempo: criar uma aeronave capaz de transportar 1000 quilos de carga, percorrer 1000 quilômetros e atingir a velocidade de 1000 quilômetros por hora. Nenhum avião operacional chegava perto disso. Mesmo os caças mais rápidos mal alcançavam velocidades próximas em condições extremas, e bombardeiros pesados eram lentos e vulneráveis. Para a maioria dos engenheiros, o pedido não passava de um delírio. Motores convencionais simplesmente não tinham potência suficiente. Os primeiros motores a jato existiam, mas consumiam combustível de forma tão agressiva que tornavam o alcance exigido impraticável. As contas não fechavam. Exceto para duas pessoas.
Os irmãos Orten perceberam que sua asa voadora resolvia justamente o problema que travava todos os outros projetos: o arrasto. Com muito menos resistência ao ar, aquela aeronave poderia voar mais rápido consumindo menos combustível. Era a única configuração que fazia sentido dentro daqueles números impossíveis. Eles prepararam os planos do que ficaria conhecido como RO 229 e os apresentaram. Ao contrário do que esperavam, o projeto não foi rejeitado. Foi imediatamente aprovado. O que aconteceu em seguida ultrapassou qualquer limite da engenharia da época. Os irmãos receberam prioridade total. Recursos ilimitados, acesso aos melhores técnicos, liberdade absoluta para requisitar materiais e acelerar o desenvolvimento. Nenhum questionamento. Nenhuma interferência. Mas o avião que começou a tomar forma não se destacava apenas pela velocidade ou pelo design radical. Ele tinha outra característica assustadora. Quando especialistas americanos analisaram a aeronave capturada ao fim da guerra, algo não fazia sentido. Em vez de alumínio e ligas metálicas comuns em aviões militares, quase toda a estrutura era feita de madeira. Camadas finas coladas umas sobre as outras, com tubos de aço apenas como suporte interno. À primeira vista, parecia um sinal de escassez de recursos. Mas a escolha era tudo, menos improvisada. Reimar Orten entendia como os sistemas de detecção funcionavam. Radares enviavam ondas que batiam em superfícies metálicas e retornavam ao emissor, revelando a posição da aeronave. A madeira, por outro lado, não refletia essas ondas da mesma forma. Elas simplesmente atravessavam o material. E os irmãos foram além. Misturaram pó de carvão e serragem na cola que unia as camadas da asa. Análises feitas décadas depois mostraram que o carbono presente nessa mistura absorvia ondas de radar, convertendo-as em pequenas quantidades de calor. O resultado era uma aeronave extremamente difícil de detectar. Sem saber, o mundo estava diante do primeiro avião furtivo da história, criado muito antes de esse conceito sequer existir oficialmente. Mas a capacidade de atravessar defesas sem ser visto não era o objetivo final. Documentos encontrados em cofres escondidos revelaram algo ainda mais inquietante. A aeronave havia sido projetada para transportar exatamente aquela carga exigida no desafio original. E esse número correspondia ao peso de um dispositivo específico que estava em desenvolvimento secreto. A Alemanha não conseguiu criar uma arma nuclear completa, mas avançava em estudos envolvendo dispositivos radiológicos. A ideia era combinar explosivos convencionais com materiais contaminantes, espalhando partículas perigosas sobre grandes áreas. O impacto imediato não vinha da explosão em si, mas das consequências posteriores, tornando regiões inteiras impróprias para ocupação por longos períodos. Esse era o verdadeiro propósito por trás daquela aeronave silenciosa, rápida e praticamente invisível. Uma máquina criada não apenas para voar além de seu tempo, mas para cumprir uma missão que poderia ter mudado a história de forma irreversível. O objetivo não era apenas causar destruição imediata, mas contaminar o solo e tornar qualquer permanência humana impossível. A lógica por trás disso era simples e aterradora: forçar populações inteiras a abandonar regiões estratégicas sem a necessidade de ocupação militar direta. Dentro desse cenário, o RO 229 se encaixava perfeitamente. Sua velocidade extrema permitiria cruzar grandes distâncias em pouco tempo, surgindo nos radares inimigos apenas minutos antes do impacto. Isso significava alertas tardios, defesa desorganizada e praticamente nenhuma chance de interceptação. Relatórios encontrados no local mencionavam alvos de altíssimo valor estratégico, incluindo grandes centros urbanos como Londres e também tropas aliadas em deslocamento pela Bélgica. E se isso já parecia impressionante, os documentos revelaram algo ainda mais surpreendente. Havia projetos detalhados de uma versão colossal da aeronave, conhecida como RO 18. Esse modelo seria aproximadamente 3 vezes maior, equipado com 6 motores a jato e tanques de combustível suficientes para atravessar o Oceano Atlântico sem escalas. O plano era ousado ao extremo: atingir cidades como Nova York ou Washington diretamente a partir da Europa. À primeira vista, produzir algo assim parecia completamente fora da realidade, especialmente enquanto bombardeios aliados reduziam fábricas alemãs a escombros diariamente. A não ser que a produção estivesse acontecendo em um lugar onde bombas simplesmente não chegassem. Foi aí que veio à tona um dos capítulos mais sombrios e menos conhecidos da guerra. Para proteger seus projetos mais sensíveis, o regime passou a transferir suas operações para o subsolo. Nas montanhas da Coruja, região que hoje faz parte da Polônia, foi escavado um gigantesco complexo subterrâneo cravado na rocha sólida. O nome do projeto significava gigante, e fazia jus à escala da obra. A construção foi realizada por prisioneiros submetidos a condições extremas, e o custo humano foi devastador. Não se tratava de simples túneis improvisados. Era uma verdadeira cidade subterrânea.
Corredores se estendiam por quilômetros, trilhos ferroviários cruzavam o interior das montanhas e galpões enormes eram altos o suficiente para abrigar locomotivas inteiras. Investigadores encontraram bases reforçadas para maquinário pesado, sistemas de ventilação industriais e geradores capazes de alimentar linhas de montagem completas. A intenção era clara: produzir aeronaves inteiras longe da vista dos céus, fora do alcance de qualquer ataque aéreo. Mesmo com toda essa infraestrutura, o tempo não jogou a favor do projeto. Em um dos últimos testes, um piloto experiente levou o segundo protótipo do RO-229 aos céus para uma avaliação em altitude. Durante o voo, um dos motores apresentou falha grave e entrou em combustão. O piloto tentou de todas as formas recuperar o controle e realizar um pouso de emergência, mas a configuração sem cauda tornava a estabilidade extremamente difícil nessas condições. Com apenas um motor funcional, a aeronave perdeu equilíbrio e acabou caindo, encerrando de forma trágica aquele teste crucial. Poucas semanas depois, tropas americanas avançaram pela região e chegaram a uma instalação onde encontraram o terceiro exemplar do RO-229. A aeronave estava praticamente pronta, montada, mas nunca havia voado. Peça por peça, tudo foi cuidadosamente desmontado, catalogado e enviado para os Estados Unidos. O que restou desse projeto revolucionário passou décadas longe dos olhos do público, armazenado em instalações governamentais e centros de pesquisa. Enquanto isso, engenheiros americanos analisavam cada detalhe daquele conceito à frente de seu tempo. Empresas do setor aeronáutico absorveram silenciosamente as ideias da asa voadora, aplicando princípios semelhantes em projetos que só se tornariam realidade muitos anos depois. Um dos exemplos mais conhecidos é o bombardeiro furtivo moderno que herdou diretamente essas soluções de design. Anos mais tarde, testes com uma réplica do RO-229 mostraram algo impressionante. Para os sistemas de radar da década de 1940, aquela aeronave apareceria como um simples objeto pequeno, quase indistinguível de algo comum no céu. A guerra chegou ao fim, o regime caiu, mas a tecnologia sobreviveu. Conceitos desenvolvidos às pressas em um período de desespero acabaram moldando o futuro da aviação militar mundial. O RO-229 nunca entrou em combate, nunca cumpriu sua missão original e jamais teve a chance de alterar o curso da história. Permaneceu como uma promessa inacabada, enterrada junto com um dos períodos mais sombrios da humanidade. E agora fica a pergunta: se essa aeronave tivesse sido concluída antes, você acha que ela realmente poderia ter mudado os rumos da guerra? Quero saber a sua opinião, então deixe seu comentário aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like para apoiar o canal. E se ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever agora, porque vem muita história surpreendente e pouco conhecida por aí. A gente se vê no próximo vídeo.